Nós vamos continuar as nossas aulas sobre o mundo em que Jesus nasceu. E hoje, falando sobre a vida de Cristo, quero falar com você um pouquinho sobre a geografia da Palestina. Lembrando que a Palestina era a região na qual Jesus nasceu, cresceu e desenvolveu todo o seu ministério. Então, quero mostrar para você um pouquinho o mapa da Palestina nos dias de Jesus. Nos dias de Cristo, a Palestina era composta por 5 estados. Você tem aí na sua tela Judeia, Samaria, Galileia ao norte, Decápolis e Pérea. Estes 5 estados compunham aquilo que nós temos hoje como o país, a Palestina. E é aqui, dentro destes 5 estados, que Jesus desenvolveu o seu ministério. É aqui que ele nasceu, é aqui que ele morreu, é aqui que ele fez toda a sua obra. Nós já vimos então que a Palestina era governada por pessoas diferentes, regiões diferentes, durante o ministério de Jesus. Mas quando ele nasceu, toda a Palestina era governada por Herodes e estava dentro do Império Romano. Vamos falar um pouquinho então de cada uma dessas regiões, começando pela Judéia, onde se encontrava a cidade de Jerusalém. A Judéia era uma região montanhosa, uma região muito seca, uma região árida. Para você ter uma ideia, nós temos algumas imagens aí dos desertos da Judéia, né? Uma região bem seca e árida mesmo. Dentre as suas cidades famosas na Bíblia e principais, nós temos a cidade de Jericó, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, e a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo e onde Jesus veio a morrer. A população da Judéia era composta por homens exclusivistas. Eu já falei um pouquinho sobre isso também. Eles não gostavam de misturar a sua cultura, eles não gostavam de misturar as suas ideias e a sua religião com outras pessoas de outros cantos do império. Então eles eram tidos como exclusivistas e não aceitavam novas crenças e novas ideias. Um outro estado ali da Palestina é a Samaria. Você precisa lembrar que João diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus detestavam os samaritanos. Os samaritanos eram judeus, mas que tinham misturado a sua raça com outras nações depois do cativeiro da Assíria. Alguns judeus que continuam habitando naquela região já não são mais considerados judeus raça pura. Surge então uma nova raça, um novo grupo, que é chamado de samaritano. A Samaria já era um pouquinho diferente da Judéia. A Samaria já era composta por boas pastagens, mais verde, uma região rica e próspera. Você pode ver um pouquinho o contraste entre as duas regiões aí do Google Earth, essa foto aí. A Judéia já uma região mais seca e a Samaria já uma vegetação um pouquinho mais viva. Nós temos então umas paisagens um pouco mais bonitas nessa região da Samaria. A população da Samaria era composta por homens que eram, como eu disse, vistos pelos judeus como uma sub-raça. Eles eram odiados pelos judeus e os samaritanos, por sua vez, também odiavam os judeus. Eles não se davam bem. Tanto que para um judeu viajar para o norte, para chegar na região da Galileia, por exemplo, ele não ia em linha reta e não cruzava a Samaria. Ele dava a volta, contornava o estado, porque ele não queria pisar em solo samaritano. Aí você já tem um pouquinho de ideia do amor de Jesus pelas pessoas quando ele decide cruzar o território da Samaria, pregar para a mulher samaritana, permanecer naquela cidade alguns dias, falando da palavra de Deus para aquelas pessoas. Uma outra região da Palestina é a Galileia. Na Galileia foi onde Jesus cresceu. É aqui na Galileia que se encontra a cidade de Nazaré, onde os seus pais moravam antes de viajar para Belém e ele nascer. Quando seus pais retornam do Egito, seus pais vão morar novamente na Galileia. E é ali na Galileia que Jesus cresce e boa parte do seu ministério acontece nessa região, sobretudo na cidade de Cafarnaum e nas vizinhanças ali. A Galileia é muito famosa pela sua fertilidade. É a região mais bonita de toda a Palestina e mais verde. É aqui na Galileia que nós encontramos também o famoso Mar da Galileia, onde Jesus anda sobre as águas. Você tem uma foto aí do Mar da Galileia, onde Jesus anda sobre as águas, onde ele encontra Pedro, Tiago, João, todos eles saindo do seu barquinho de pesca. Tudo isso acontece aqui, no Mar da Galileia. A Galileia era composta não apenas por judeus, diferente da Judéia, que na sua maioria era composta por judeus, da população. Na Galileia haviam muitos judeus, mas também haviam povos de outras regiões do Império, que migraram para lá depois do cativeiro da Babilônia e ali se fixaram também. Pelo comércio com várias nações diferentes, os galileus, diferente dos judeus lá da Judéia,
os galileus do norte, eles tinham uma mentalidade aberta a novidades, a novos produtos, a novos conceitos, o que também facilitou um pouquinho a pregação de Jesus naquela região. Uma outra região da Palestina é a Pérea. Na Bíblia, na sua Bíblia, essa região vai aparecer com a expressão da além do Jordão. Foi Jesus para além do Jordão, ou para o outro lado do Jordão, porque ela realmente era um território de terra que ficava do outro lado do Rio Jordão em relação à Judéia. E ali então Jesus também realiza alguns milagres, profere algumas parábolas, e essa região era uma região de terras bem altas, de montanhas altas, e ela era muito famosa pelo cultivo do azeite e cultivo da uva, do vinho. Hoje essa região pertence à Jordânia. É ali que se encontra o templo de Petra, um templo pagão datado aí do ano 300 antes de Jesus Cristo. Esse famoso templo se encontra nessa região. Então, como eu disse, uma região montanhosa, uma região seca. Nessa região, na região da Pérea, havia um número considerável de judeus. É por isso que Jesus, em vários momentos do seu ministério, ele também vai para essa região para pregar, para ensinar a palavra de Deus ali. E uma última região que compunha a Palestina nos dias de Jesus é a região de Decápolis. Decápolis era uma região composta por 10 cidades gregas. Ela foi colonizada por gregos, essa região. É aqui em Decápolis que Jesus vai expulsar os demônios que estavam naquele endemoniado gadareno. Então é ali que Jesus vai expulsar os demônios dele, naquela manada de porcos que vão cair num precipício e se lançar ao mar. Aqui em Decápolis também ficava o Monte Hermon, de onde nascia o Rio Jordão. As águas do Rio Jordão nascem do Monte Hermon e ele fica nessa região. Aqui então, na região de Decápolis, Jesus também vai algumas vezes para esta região, é onde ele realiza a multiplicação de pães pela primeira vez. A região então era predominantemente composta por gentios, principalmente homens gregos. Esses são então 5 estados que compõem a Palestina nos dias de Jesus Cristo: Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Decápolis. Cada região com uma cultura diferente, cada região com uma geografia diferente, e em cada uma destas regiões, em algum momento, Jesus passou por elas e realizou a sua obra. Hoje, toda essa região é composta no norte pelo Líbano e pela Síria, ao leste pela Jordânia e ao oeste por Israel. Lembrando que dentro do território azul aí de Israel ainda existe a famosa faixa de Gaza, a Cisjordânia. Mas essa é a região, então, nos dias de hoje. Eu espero que, compreendendo um pouquinho mais sobre estes 5 estados, você possa, ao ler o seu Novo Testamento, entender um pouquinho mais da diferença de onde Jesus estava, por que ele fez o que fez, quando ele foi para o norte, quando ele veio para o sul. Toda vez que ele ia para Jerusalém, ele estava vindo para o sul. Toda vez que ele voltava para Galiléia, ele estava indo para o norte. Todas as vezes que ele estava passando da além do Jordão, ele estava indo para a Pérea, e assim por diante. Isso vai facilitar a sua leitura do Novo Testamento e dos Evangelhos. Que Deus te abençoe.